Oi, moçada. Meu nome é professora Cristina Rosa e nós vamos trabalhar hoje língua portuguesa com o 4º ano. Nós vamos falar de fantasia, de magia, de histórias. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. No mundo dos contos de fadas, eu sei que muita gente vai falar assim: ai, professor, eu tô velho para isso. Não quero saber de bruxa, de fada, mas não. Mas conto de fadas é atemporal. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a professora ama até hoje, os vovós de vocês, os avós de vocês gostam, as mamães gostam, isso, e vocês vão contar para os filhinhos de vocês, que vão contar para os netinhos de vocês. Tá? Então eu vou contar uma história para vocês de onde surgiram esses contos de fadas que nós gostamos tanto e trabalhamos na escola. E eles têm uma importância muito grande na vida da criança, tá? Não é só bobeira não, olha só. O que são contos de fadas? Contos de fadas também são chamados de contos maravilhosos. São essas histórias que foram passadas de geração em geração até chegar aos tempos atuais. Isso quer dizer o quê? Que desde que se tem registro, né, lá no século XVII, os vovós contavam para as mamães, que contavam para os filhinhos, até chegar em nós. Tá? São histórias que são fáceis, que são lidos e relidos e, via de regra, são contados com a mesma essência. Você pode não usar as mesmas palavras, mas você conta com a mesma essência que os nossos antepassados contavam. Como que eu vou identificar um conto de fada? Eu vou observar primeiramente os personagens. Quais são esses personagens? Tem o vilão. O vilão é aquele que pratica a maldade, que faz de tudo para o herói não dar certo, não é? Tem o herói que vence todos os desafios, que luta, que sofre, para no final ter um final feliz. Tem o personagem secundário que ajuda, que auxilia o herói a vencer esses desafios. E em todos eles, essencialmente, tem o elemento mágico. O que é o elemento mágico? Nem sempre é bruxa, nem sempre é fada madrinha. Tá? Vocês vão observar, à medida que nós formos conversando sobre isso na aula, esses elementos mágicos. De onde que vieram essas histórias? Tem esse registro que elas vieram lá do período medieval, lá no século XVI, XVII. Então, o que acontecia naquela época com os contos de fadas? Eram histórias sangrentas, violentas, né? E cheias de agressividade. E não existia, porque na Idade Média não existia essa diferença do que era adulto e criança. Então os velhos contavam para adultos e crianças. Como que eram difundidas essas histórias? Eles iam em algum outro povoado, recolhiam as histórias daquela região, voltavam, contavam aqui, e assim as histórias iam sendo difundidas, tá? E eram transmitidas através da oralidade, quer dizer, de boca em boca, porque a maioria nem sabia ler nada. Então, no século XVII, com a invenção da prensa por Gutenberg, tá? Mais tarde vocês vão saber também sobre isso, é que essas histórias começaram a ser impressas. Então, a origem dessas histórias é da Idade Média, tá bom? E eram histórias, repetindo, violentas, agressivas. Quais são as características dessas histórias, senhores? Muito fácil de identificar. Animais que falam, lembram lá dos músicos de Bremen? Os elementos mágicos, né? Fada madrinha, bruxa, dragões, reis, rainhas. E a indefinição, sobretudo, a indefinição de tempo e de local. Veja bem, há muito tempo atrás, num tempo distante, existia num reino, sempre essas histórias começam assim, ou como diria Shurek, num reino tão, tão distante, tá bom? Nessas histórias,
os leitores são transportados para locais onde tapetes voam, galinhas botam ovos de ouro, não é? Onde tudo é possível. Qual que é a importância dos contos de fadas? Aí, lembra aí? Ai, professora, que bobeira. Não é bobeira, não. Estudiosos afirmam que os contos de fadas têm muita importância na formação da personalidade da criança. Que a criança, à medida que ela vai lendo, ela vai vivenciando, experimentando emoções muito grandes. Raiva, imagina a bruxa lá prendendo João e Maria. Ansiedade, alegria, frustração, tá? Eles acreditam também que os ensinamentos presentes nos contos de fadas, eles ajudam a preparar leitores e ouvintes para a vida adulta. E vocês não acreditam que muitas crianças, quando leem contos de fadas, eles identificam ali situações do dia a dia dela, situações que são vividas nas histórias e que ela vive também. Então, elas lidam melhor com o cotidiano, tá bom? Então, é muito importante esse trabalho com os contos de fadas. Quais são os principais escritores? Eu selecionei 3 porque no livro de vocês tem um conto que é uma reescrita dos contos desses 3 principais autores aqui de literatura infantil. Charles Perrault era um escritor e um poeta francês lá do século XVII e ele é considerado o pai da literatura infantil. O que ele fez? Ele pegou esses contos, tá? E deu um acabamento melhor para eles. Mas eles ainda continuavam violentos, agressivos, mas foi um acabamento melhorzinho que ele queria direcionar esses contos exclusivamente para crianças. Ele aprimorou a Cinderela, o Gato de Botas e o Pequeno Polegar. Claro que dentre muitos outros, mas esses especialmente, tá bom? Wilhelm Jacob Grimm, são 2 alemães de Hanau, amo. São 2 alemães de uma cidadezinha que chama Hanau. Eles eram advogados e também estudaram literatura. O que eles faziam? Eles iam de povoado em povoado na Alemanha, naquelas cidadezinhas lá, iam recolhendo os contos, tá? Transmitidos através da oralidade, e eles faziam a reescrita. O que eles fizeram de importante nesses contos? Eles tiraram aquele elemento violento dos contos. Agora sim, a literatura estava sendo feita diretamente para a criança. Os meninos tinham medo, eram contos pavorosos. E eles tiveram essa delicadeza, essa sensibilidade de tirar esses fatores agressivos e transformar aqueles textos, né, que o Perrault contou, né, aquelas histórias que o Perrault contou, eles transformaram em contos diretamente para crianças. Eles têm uma outra curiosidade também. Essa viagem que eles fizeram originou na Alemanha a Rota dos Contos de Fadas. Lá tem essa rota. Eu vou falar daqui a pouco. Você tem que ficar muitos dias na Alemanha para visitar todos os lugares. Mas deu origem a essa Rota dos Contos de Fada que vale muito a pena visitar. O que eles fizeram? Eles aprimoraram muito a história do Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve e do João e Maria, dentre outros, é claro, mas especialmente esses. E o Hans Christian Andersen, que era um dinamarquês, tá? Outra coisa que eu queria lembrar também é que quem popularizou, os irmãos Grimm, eles popularizaram a literatura infantil no século XVIII, tá? Não posso esquecer isso, não. E o Hans Christian Andersen, que era um dinamarquês, escritor dinamarquês, ele seguiu os passos dos irmãos Grimm. As histórias dele todas tinham um final feliz, tinham os ideais de bondade, tá? É do Hans Christian o Patinho Feio, a Rainha da Neve, a Pequena Sereia, tá bom? Eles seguiram a linha dos irmãos Grimm. Agora, essa rota, gente, é sensacional. É a Rota dos Contos de Fadas,
na Europa. Quer dizer que os contos de fadas só tem na Europa? Não. Quem assiste os desenhos da Disney aí, vê que a Disney se inspirou, né? Esses castelos dos filmes que eles contam são inspirados em castelos reais. Vou falar uns fora da Alemanha. Por exemplo, o Pinóquio foi feito numa vilazinha da Itália. A Branca de Neve, o castelo dela está lá em Segóvia, na Espanha. O Taj Mahal o Taj Mahal é lá na Índia, muito longe. Inspirou o castelo do Aladim, tá? Então, e na Alemanha, essa rota, outra coisa também, outro castelo é o Castelo Real lá no Canadá, que inspirou Disney a fazer o castelo da Elsa, do Frozen, tá? E essa rota começa em Hanau. Hanau é a cidade que os irmãos Grimm nasceram e vai terminar lá em Bremen. Lembra dos músicos de Bremen? Pois é, e passa por Hamelin. Hamelin, na entrada da cidade, tem um flautista enorme, uma estátua de um flautista enorme, com os ratinhos atrás, é lindo de ver. O que eu vejo nessa rota aqui? São mais de 600 quilômetros ou mais de 50 cidadezinhas medievais que você faz esse circuito passando por todos esses lugares. E o que eu encontro lá? Eu encontro museus, eu encontro esculturas, eu encontro pinturas, tudo a céu aberto. São aquelas vilazinhas charmosas medievais que inspiraram todas essas histórias. E principalmente castelos. Tem um castelo lá que se chama Castelo de Neuschwanstein, que é do príncipe Ludovico, tá? O Ludwig da Baviera, que inspirou o castelo da Bela Adormecida e da Cinderela da Disney. Aquele castelo da Cinderela, ele existe de verdade lá na Alemanha. Foi uma inspiração deles, tá? E o que são esses contos que eu falei? São os clássicos. O que são os contos de fadas modernos? Todo mundo aí está cansado de assistir, mas não sabe falar, não sabe identificar que é um conto de fadas. O berço dos contos de fadas modernos é na cidade de Oxford, na Inglaterra. Lá os grandes escritores foram residir lá e de lá saem grandes produções. Quer ver? Senhor dos Anéis, Malévola, O Hobbit, Crônicas de Nárnia, Shrek. Esses são os contos de fadas modernos, entre outros. Cinderela Pop. Se identificar aqueles elementos que eu falei, vai saber que é um conto de fadas. E um pós-moderno, olha só, que mexe com os mistérios do inconsciente, que é o Harry Potter, tá? E ele é considerado pós-moderno por causa dessa característica. Mexe com os mistérios do inconsciente, tá bom? No livro de vocês também fala sobre antônimos e sinônimos. Eu vou só dar uma relembrada rápida. Antônimo é o contrário da palavra. Por exemplo, o livro é grosso, o livro é fino. Alessandra é alta, Alessandra é baixa. Grande, pequeno é o contrário. E os sinônimos quer dizer a mesma coisa. A palavra tem o mesmo significado. Onde que eu vou encontrar sinônimos? No dicionário. Tá ok? As tarefas de casa, eu gostaria que vocês fizessem. No livro de vocês, da página 51 a 60, tem o Contos de Fadas, A Bela Adormecida. Desses autores aqui que eu falei. E só como curiosidade, você sabe que existe um príncipe de verdade que é adormecido? Tem um príncipe saudita que se chama Al-Walid, que ele está dormindo há 15 anos, por motivos diferentes, não é? Porque a Bela Adormecida picou o dedo num fuso, ele bateu o carro. Ele está dormindo há 15 anos lá no palácio dele, ele mora num palácio de verdade, e há 3 semanas atrás a tia mexeu com ele, pediu que ele levantasse a mão 2 vezes, ele levantou. Aí você me pergunta assim, onde que está o elemento mágico dessa história, professora? Na esperança e na fé dos pais dele que estão esperando a qualquer momento que ele acorde, tá?
Então, que nós não percamos nunca a fé, não percamos nunca a fantasia, não percamos nunca a esperança de que tudo vai dar certo, tá bom? Eu gostaria que vocês fizessem, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Um grande beijo e saudade de todo mundo.